7, nós temos que terminar algumas atividades que ficaram, né? Vamos lá então. 1. Ligue os alimentos às funções que eles exercem em nosso organismo de acordo com seus nutrientes. Então, ali, que contém proteínas que auxiliam no desenvolvimento do nosso corpo? São as carnes. Quem que fornece energia para realizarmos nossas atividades? É a massa, né? Regula as funções do nosso corpo. É a salada, né? É alface, tomate, tudo isso. 2. Com a ajuda de um adulto, escreva o nome dos alimentos que você costuma comer no café da manhã. Depois circule de vermelho os alimentos que contêm carboidratos e de verde os que são ricos em proteína. Certo, gente? É o que você come no café da manhã. Bora lá, continuando. Nós vamos entrar agora na página 8, cuidando dos alimentos. Então, nós estudamos que é importante ter bons hábitos alimentares e não comer tudo que vem pela frente, certo? Agora você vai aprender alguns cuidados em relação aos alimentos. Então, antes de consumir um alimento, é preciso conferir sua origem, aparência e prazo de validade. Então, se o alimento não estiver com uma aparência boa e o prazo de validade estar fora, não coma, certo? Alimentos em embalagens danificadas ou abertas não devem ser consumidos. Então, quando você vai no mercado, você vê aquela embalagem que está um pouco danificada ou aberta, não peguem, tá, gente? Porque eles não devem ser consumidos, não devem ser comidos, certo? No rótulo das embalagens, podemos verificar a data de fabricação, o prazo de validade, os ingredientes e as informações nutricionais. Então, se toda vez que você pega uma embalagem, tem um rótulo do ladinho, geralmente é no lado, ele diz tudo sobre os ingredientes que foram usados, sobre as informações nutricionais, a data de fabricação, aonde foi feito, tudo no rótulo da embalagem, tá? Antes de consumirmos alguns alimentos, precisam ser higienizados para eliminar micro-organismos ou outros seres vivos causadores de doenças. Então, você vai no mercado, compra uma maçã. Você vai chegar em casa e já vai comer? Não, né? O que você precisa? Você precisa lavar muito bem a maçã para depois comer. Produtos como leite, iogurtes, alguns vegetais e carnes precisam de refrigeração e devem ser mantidos na geladeira. O que acontece com a carne se ela não está dentro da geladeira? Ela estraga, ela apodrece. Isso acontece também com alguns iogurtes, né? A maioria, todos os iogurtes, né? Alguns vegetais também acontece isso. Se você deixar, no caso, deixa eu ver um vegetal que precisa de refrigeração. Se você deixar um tomate muito tempo na sua fruteira, o que acontece com o tomate? Ele vai apodrecer. Mas se você deixar ele dentro da geladeira, ele vai conservar por muito mais tempo. Enlatados e alimentos como biscoito, arroz, feijão e açúcar devem ser armazenados em locais secos e arejados e longe de animais que transmitem doença. Então, assim, no caso do arroz e do feijão, se você deixa num lugar úmido, que não seja arejado, que não seja seco, o que acontece? Ele vai criar aqueles bichinhos, uns bichinhos assim que parecem uma borboletinha. Vocês já viram esses bichinhos nos pacotes de arroz e feijão? Então, se a gente não cuidar, não armazenar em locais secos e arejados, vai acontecer isso. E deixar longe dos animais que transmitem doenças, como ratos, né? Que mais? Baratas. Que mais? Qual outro animal que pode transmitir doença? Moscas, né? Tem umas moscas também, nós temos que deixar, então, tudo muito bem guardado.
Certo? Alguma dúvida? Não, né? Vamos passar para a página 10. Aprender é divertido. Observe a seguir alguns cuidados que devemos ter com nossa alimentação e os alimentos que ingerimos. Depois, recorte as imagens da lateral da página e colhe-as no espaço adequado. Então, prestem bem atenção nas figuras que tem ao lado. Você vai recortar e vai colar cada um no seu lugar certo. Olha lá o primeiro como exemplo. Alimentar-se nas horas certas. Qual daquelas figurinhas você vai colar? Você vai colar a figurinha que tem um relógio, certo? Mastigar bem os alimentos. Qual é que você vai colar? Qual figurinha? É aquela onde o menino está comendo o quê? Milho, né? Um milho cozido. Então, ele está mastigando muito bem antes de engolir. E assim você vai lendo e vai colando. Com a orientação do professor, você e seus colegas devem escolher um dos cuidados acima e escrever um texto coletivo sobre ele. Nós não conseguimos fazer um texto coletivo, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma frase sobre um cuidado acima. Alimentar-se nas horas certas. Um exemplo. Então, você vai pegar isso e vai transformar em uma frase. Entenderam? Ótimo! Já na página 11, saiba mais, nós vamos falar sobre alguns alimentos como bolacha, bolos e pães são feitos com farinha de trigo. A farinha de trigo contém glúten, uma mistura de proteínas que pode causar problemas de saúde em algumas pessoas. Por isso, esses alimentos precisam indicar a presença ou ausência de glúten no rótulo. Então, tem algumas pessoas que são alérgicas ao glúten. O que acontece se ela come o glúten? A pele enche de bolinhas e é perigoso até fechar a garganta. Sério, gente, é bem complicado isso. Então, tem gente que tem alergia a glúten, tem gente que tem alergia a derivados de leite. É por isso que antes de comer, você precisa olhar o rótulo, que ali vai dizer se tem ou não tem aquele produto que você tem alergia. Entenderam? Leia a tirinha e observe a expressão do Armandinho. Depois explique por que seu amigo foi parar no hospital. Então, olha lá. Todos comeram e não deu nada, mas ele tem alergia. Ele sempre lê a embalagem com cuidado, mas faltou informação no rótulo. E ele está no hospital. O que será que aconteceu ali? Então, ali quer dizer que algumas pessoas têm alergia ou intolerância, né? E que certas substâncias, como o glúten, presentes nos produtos, e isso pode causar mal às pessoas. Então, é preciso ter muito cuidado ao ler os rótulos, pois algumas substâncias podem receber nomes diferentes. Ou o rótulo pode estar em outro idioma. Nesse caso, o amigo do Armandinho ingeriu um alimento que continha uma substância que lhe causava alergia, né? Mas que não estava escrita no rótulo. E assim ele teve que ir para o hospital. Então, se você tem alergia ou conhece um amigo que tem alergia, peça para sempre ele olhar o rótulo, para saber se tem ou não tem a substância que ele tem alergia. Certo, gente? Então, de ciências é isso. Vamos passar para a próxima matéria? Vamos lá, então. Beijos!